Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. E nessa videoaula a gente vai finalizar o nosso boneco do Obito, que é o personagem lá do anime do Naruto. Bom, então o que eu já fiz aqui antes de iniciar? Eu posicionei o cabelo na cabeça, deixei ele bem certinho e fixei ele aqui com alguns alfinetes, para ele não sair do lugar, facilitar a nossa costura. Eu coloquei um pedaço de linha preta amigurumi na agulha de tapeçaria para a gente costurar o cabelo. Eu coloquei um pedaço de linha chantilly na outra agulha de tapeçaria para a gente bordar o nariz. E coloquei um pouco de linha de costura numa agulha para a gente bordar algumas cicatrizes que ele tem do lado direito do rosto. Então, eu vou começar com a costura do cabelo. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou iniciar, vou colocar a agulha em algum ponto aqui atrás, tanto faz qual ponto, e vou sair com ele aqui do ladinho, onde eu vou começar a costura. Já vou sair direto pegando um dos pontos aqui do cabelo. Então, o cabelo não vai sair do lugar por conta dos alfinetes. E por que eu deixei o fio aqui? Coloquei o fio por ali, que eu vou deixar uma ponta para no final eu fazer o arremate da ponta do início com a ponta do final. Bom, e agora vamos para a costura. Então, a gente vai costurar um ponto a um. Então, eu saí com essa linha nesse primeiro ponto, eu vou pro próximo aqui e já pego bem certinho no primeiro ponto que a agulha encosta. Saio um para frente. A gente vai costurar por toda a volta. Aqui eu puxo pro próximo, o primeiro já que a agulha encontra quando eu subo. Ele tá puxando um pouquinho de enchimento, daí no final a gente dá uma ajustadinha nessa, para não ficarem essas linhas aparecendo. Esses pedacinhos de enchimento. Passo pro próximo. Aonde a agulha entra, eu já saio. Onde a agulha encontra a cabeça, eu já passo pro próximo ponto, ó. E já venho pro próximo aqui também. E é assim que eu vou costurar por toda a volta da cabeça. Sempre de um ponto em um. Um ponto da cabeça para um ponto do cabelo. E a gente vai costurando dessa forma que ele vai ficar bem firminho. Então, terminei a costura de toda a volta. E ele tá razoavelmente firminho, mas para garantir eu vou fazer uns pontinhos aleatórios aqui pelo meio, tá? Então, eu vou passar aqui pra ponta, fazer uns 3, 4 pontinhos aqui só para ficar firmado também a parte de cima. Então, entro num ponto, vou sair mais para frente. Aqui eu não faço para todos os pontos, faço um ou outro, faço alguns apenas. Então, vou fazer 3 aqui nessa carreira. Vou vir aqui na próxima, vou pular uma. E vou fazer uns 3 também. Só para ter feito alguns pontinhos no meio do cabelo, para ele não ficar totalmente solto na parte de cima. Não são necessários muitos, só alguns mesmo para dar essa firmadinha ali, para ele não ficar totalmente solto.
E aqui agora, então, eu vou sair com a linha lá onde eu coloquei ela no início, no mesmo lugarzinho. E com isso, eu dou uma ajustadinha e faço um nozinho de arremate. Cabelo costurado. Passo a agulha de volta no mesmo espaço e coloco esse nó pra dentro. Puxei bem, escondi uma das pontas do fio, a outra tá aqui em cima e eu corto. Então, o cabelo está costurado. Vamos agora, então, fazer o nariz. Então, o nariz dele eu vou colocar aqui da linha do olho na carreira de baixo, eu vou bordar ele aqui por 2 pontinhos apenas. Então, vou entrar com a agulha aqui do lado. Então, vou sair na segunda carreira para baixo do olho, 2 pontos pro lado. Deixo uma pontinha do fio ali. Então, peguei só um pedacinho de linha chantilly mesmo. E vou fazer um bordadinho aqui, então, por 2 pontos. Só vou passar umas 3 vezes aqui, só para ele aparecer. 1, 2, 3, mais uma, 4. E daí eu saio com a linha lá onde eu tinha iniciado com ela. E aqui eu faço um nozinho de arremate. Corto aqui a pontinha que não está na agulha. A que está na agulha eu vou passar aqui por dentro de volta e vou sair num ponto aleatório ali pro outro lado. Puxo, escondo um nó, venho aqui do outro lado e corto o excesso. Narizinho bordado. Agora, então, só preciso fazer o bordado das cicatrizes. Então, as cicatrizes deles são pro lado que tem o olho vermelho, que tem a Sharingan. Pro lado de cá não vai ter, não vão ter cicatrizes. Vou entrar com a agulha pelo lado de cá. Eu vou sair aqui. Primeiro, antes de bordar as cicatrizes, eu vou bordar a sobrancelha. Então, vou sair bem do ladinho do olho ali. Eu vou deixar essa linha dupla por enquanto, para ela ficar um pouquinho mais forte. Eu só não quero usar o amigurumi, porque daí o amigurumi ele vai ficar muito grosso. Mas o fio de costura sozinho também ele fica muito clarinho, muito fino. Então, tô usando ele duplo aqui, dobrado. Então, só para bordar uma sobrancelha para ele, vou sair aqui na carreira de cima e vou bordar. E aqui, então, como é a sobrancelha, eu dou uma caprichada para ela ficar bem visível. Passar 2 vezes, mesmo estando com a linha dupla, só para ela aparecer bem aqui. Então, passei 2 vezes aqui. Deixa eu só vir pro ladinho e fazer mais um pedacinho para ela. Só tenho que cuidar que senão um fiozinho não puxa direito e ele fica sobrando ali. Então, tem que sempre ir ajeitando essa linha aqui agora. Vai ficar bem escondidinha a sobrancelha aqui, mas ela vai existir. E daí, esse a gente tá bordando com agulha de costura mesmo. Então, ele fica mais... A gente não precisa passar certinho pelos pontos, porque essa agulha, ela tem ponta, né? Então, a gente consegue
passar por alguns espacinhos que não passaria se fosse agulha de tapeçaria. Eu vou lá pro outro olho. Aqui eu vou começar na carreira em cima do olho. Puxei. E vou bordar a sobrancelha aqui, na diagonal. Aqui eu preciso acertar bem certinho. E olha só, vou bordar aqui a sobrancelha. Também vou passar umas 3 vezes. Essa eu não vou fazer mais um pedacinho, ela vai ficar só dessa forma. Passando umas 3 vezes já fica visível. E agora sim, então, vou começar a bordar as cicatrizes. Então, ele já tem cicatrizes já logo abaixo do olho, se a gente olhar a imagem dele, pesquisar a imagem dele. Então, aqui vou passar uma vez só cada linha para ela ficar bem delicadinha. Fazer uma cicatriz bem, que não fique tão marcada também, ela vai ficar bem de leve. Então, primeira cicatriz. Eu já desço um pro lado aqui para eu fazer a segunda. Então, olha só, primeira cicatriz, ela parece bem de levezinho, bem delicado. Na filmagem, ela parece menos do que aqui pessoalmente. Vou descer um e vou um pro lado. Volto no anterior, vou um pro lado. Volto no anterior, vou um pro lado. Volto no anterior e vou um pouquinho para cima. Volto do anterior e desço um para baixo. Então, 2 cicatrizes. Aqui, coloco um pro lado e saio um mais para frente, na mesma carreira. Aqui eu vou sair um para baixo. Entro no mesmo, saio mais um pro lado aqui. Volto no mesmo, saio um para baixo. E aqui, então, vou fazer mais uma até chegar aqui na parte de cima, a quarta cicatriz. E vou fazer mais uma para baixo ainda. Essa vou fazer uma vez só. Vou voltar aqui um para frente para eu fazer a boca. Então, a boca ela vai ser uma boca simples. Ele não esboça muitas emoções. Foi o que deu para perceber ali. Então, só para marcar realmente aqui a boca. E saio de volta aonde eu iniciei, para eu poder arrematar a linha. E está pronto o bordado do nosso boneco. Está concluído o nosso boneco, a parte de confecção e bordados e costuras. Tem a opção também que ele usa o manto Akatsuki, mas o manto no momento eu não vou fazer. Então, mas dá para fazer o manto para ele também, o manto que ele utiliza. É um casaco, como se fosse um sobretudo.
Aqui eu só vou colocar esse fiozinho para dentro. E aqui, então, nosso bonequinho do Obito, personagem lá do Naruto, está concluído. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!